Tipo academia de polícia. Tem uns filminhos que tem isso aí. Não, tá certo. Valeu, galerinha! Olha só, uma questão bem bonita que tem a ver com aquilo que a gente estava falando sobre o cachorro. Página 12, volume 8. Física D, 2312 é o exercício. O som de um apito é analisado com o uso do medidor em que sua tela visualiza o padrão apresentado na figura a seguir. Então tem um apito, tem um aparelho medindo esse som e colocando a variação de pressão no ar com o passar do tempo. E ele vai lá, tem as linhas todas bonitinhas ali, né? Ele diz que duas linhas dessas quadradinhas geram 10 milissegundos. 10 microsegundos, onde esse micro é 10 na menos 6 segundos. O gráfico representa a variação da pressão que a onda sonora exerce sobre o medidor em função do tempo, em microsegundo. Ele deu a dica, ó, 1 microsegundo é 10 na menos 6 segundos. Analisando a tabela de intervalos de frequências audíveis por diferentes seres vivos, pode-se concluir que este apito pode ser ouvido apenas por... Nós temos que determinar a frequência, né? Porque ele me deu uma tabela onde ele fala a faixa de frequência que cada animal escuta. Cachorro escuta de 15 a 45 mil Hz. Nós escutamos de quanto? De 20 a 20 mil. Ó, o cachorro escuta melhor para baixo e para cima. Ser humano, 20 a 20 mil. Sapo, de 50 a 10. Ó, o sapo é meio surdo perto do ser humano, certo? Ele só escuta a partir de 50 Hz e é só até 10 mil Hz. Não escuta sons muito graves, nem muito agudos. Mas ele não escuta aquelas mosquinhas. Como é que é? A internet mostrou que o cachorro está 50 mil. Pois é, né? Que de repente um era labrador, o outro era chihuahua. Tem outra questão. Eu não sei, só que assim, gente, pelo amor de Deus, cara, quando é que vocês vão aprender, primeiro, a não confiar na bosta da internet, que ela é maravilhosa, mas é uma merda ao mesmo tempo. Segundo, quando é que tu vai aprender que Deus não colocou um número, código de barra no cachorro até onde ele escuta? Porra, e o cachorro muda de um cachorro pro outro. Agora tu acha o quê? Que alguém gastou rios de dinheiro fazendo uma pesquisa para saber até quantos hertz, com 3 casas após a vírgula, o cachorro escuta? Tá entendendo? Tudo tem dinheiro, tudo precisa de teste. Então, às vezes, um fulano foi lá e viu que era de 50 a 45 mil. Mas aí tu pensa, será que ele estudou, né, o canicorso do Papo Amarelo? Aí tu, não, vou botar uma margenzinha a mais, eu vou botar 5 mil a mais aqui, 5 ali, aí ninguém vai dizer que eu copiei do cara, entendeu? E eu vou ter, esse fulano aqui também estudou os cachorros, ele também sabe como é que é. Então tudo tem um pouquinho de jeitinho brasileiro, tudo tem um miguezinho às vezes. Eu, sinceramente, morcego, de 1000 a 1000, não deve ser. Deve ser de 998 a 1121. Então relaxa, amigo, relaxa com isso, relaxa. Então tá, agora que a gente sabe que a vida nem tudo é perfeito e bonito, e aqueles zeros ali são só um chute, porque a gente não sabe quanto é que é de verdade. Analisando a tabela de intervalos de frequência audíveis por diferentes seres vivos, quem escuta esse som? Peraí, já que eu tenho o gráfico e tenho o tempo, eu posso descobrir quanto tempo demora para completar uma oscilação. Como é o nome desse tempo para completar uma oscilação? Período. E aí o período é o inverso da frequência, a gente mata a frequência e vai na tabela. Então deixa eu ver pela tabelinha ali. Para a onda completar uma oscilação completa foi 1, 2, 3, 4 espacinhos, hein? Foram 4 espacinhos. Como cada 2 espacinhos é 10 milissegundos, o período é 20 milissegundos. Ou o período é 20 vezes 10 na menos 6 segundos. Frequência é 1 sobre o período. Frequência é 1 sobre 20 vezes 10 na menos 6. Certinho? Frequência igual 1 dividido por 20, 1 dividido por 2 é 0,5. Então 1 dividido por 20 é 0,10 na 6, passa para cima. É 10 na menos 6, né? Passa para cima 10 na 6. Frequência igual. Isso, 5, né? 1, 2. 5 vezes 10 na 4. Ou seja, 50 mil Hz. Tem que ver que bichinho vai até 50 mil Hz. Só o gato e o morcego, não é isso? Analisando a tabela a seguir, por seres humanos não, sapos não, gatos e morcegos. Com certeza, gatos e morcegos, letra D. Isso, ali eles poderiam inventar o dado que eles quiserem, eles evitam esse tipo de coisa, certo? Mas é aquilo que eu te falei, né, cara?
poucos caras dedicaram a vida a experimentar cada um dos animais. Porque isso é caro, isso tem, de certa forma, poucos efeitos em outras coisas. Então, de repente, alguns poucos cientistas fizeram algumas tabelas, outros vão copiando, aí outros pegam o dado de uma, um dado de outra tabela, e vai consultando. Aí alguns usam um pouco de bom senso, faz um teste em casa com um apito que vai a 60 mil. Pô, meu cachorro escutou aquele apito. Então, peraí, cachorros tem um... Entendeu? E tudo vai se modificando. 100 anos depois dos estudos começarem, tu vai olhar os dados que tem sobre o assunto, já está muito deturpado. Certo? Aí já tem coisa de um do outro, ou seja, se eu quiser saber exatamente quanto o cachorro escuta, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso primeiro, certo? Como a gente faz na escola. Ah, ó, um livro diz isso, outro livro diz isso, e aí tu vai usar aquilo para compor, né, para usar o teu bom senso e definir, olha, realmente, atualmente se sabe que os... Ou então tu vai perceber, caramba, não tem pesquisa séria sobre isso. Eu vou fazer uma pesquisa séria sobre isso. Né? Na própria aula que a do gato é completamente diferente dessa. 60 reais e aqui é 30 reais. Olha, que um é persa. Um é persa. Como que eles conseguem fazer o apito de uma frequência maior que o ser humano consegue escutar? Como que eles sabem que é uma frequência maior que eles não conseguem escutar? Ótimo, ótima colocação. Inicialmente essa coisa aconteceu justamente porque o cara tinha um gato e percebia, pô, o gato fica agitado, não tem nada acontecendo, e o gato fica agitado. Aí ele começou a perceber, não, o gato fica agitado quando o fulano está fazendo não sei o quê. Mas é engraçado, eu não escuto nada, eu não sinto nada. E o gato agitado. Aí desligava o aparelho, pô, o gato se acalmou. Ligava o aparelho, o gato... Caramba, esse aparelho está emitindo alguma coisa que eu não estou escutando. A coisa começa por acaso, entendeu? Aí depois tu monta um aparelhinho que tu coloca lá e ele vai vibrar com a vibração do ar. E aí tu bota o aparelho para funcionar e tu vê que o aparelho vibra sem tu escutar nada. Opa, tem uma vibração no ar que o aparelho está ressonando com essa vibração e eu não estou escutando. Então, opa, aí começa a brincadeira. Certo? Aí tu vai testar, pô, até onde que eu estou escutando e até onde que esse animal está escutando, né? E assim as coisas vão evoluindo. Então, a primeira vez é sempre meio por acaso. Depois a coisa começa a ficar mais profissional, tu começa a fazer uma experiência para tentar filtrar o que é o que não é. E galera, vale lembrar que assim, ó, grande parte dos acontecimentos na área da física, da matemática, da química, da biologia ocorreram por acaso. Desde esse tipo de coisa até coisas mais bizarras. Por exemplo, vocês sabem o anel aromático lá, né, do famoso boneco lá, né, do benzeno, certo? Vocês sabem como é que foi que o filho da mãe descobriu que era um anel aromático, que os elétrons ficavam um girando em volta do outro ali no anel? Ele teve um sonho. Ele sonhava com uma cobra comendo o próprio rabo. Ele sonhava toda noite com aquela porcaria, ele não conseguia explicar o que acontecia quimicamente. E ele sonhava com uma cobra mordendo o próprio rabo toda a maldita noite. Um dia ele acordou de madrugada com aquela porra daquele sonho, ele... Caramba, os elétrons estão girando lá, cara. E aí, pá, tentou essa teoria, viu que na prática a teoria explicava muito bem. E até hoje a gente considera então que no anel aromático os elétrons estão orbitando, né? E não estão ligados numa certa situação porque o cabeçudo sonhou com uma cobra comendo o próprio rabo. Ou seja, o sonho disparou uma ideia maluca. A ideia maluca fechou, funcionou, podia ser uma ideia de merda e ser jogada fora depois. Mas até hoje a gente considera então que de fato num anel aromático os elétrons estão orbitando como se um perseguindo o outro ali. Certo? Bem legal isso. Aliás, usar os sonhos para ter ideias criativas e solucionar problemas é uma técnica fartamente conhecida, né? Muitos cientistas, então, na hora de dormir, estão com um problema no laboratório, não conseguem resolver, ficam lá viajando, para na hora de dormir, permitir que o cérebro, durante o sono, fique devaneando naquela área e, de repente, dar uma sorte. Certo? Muitas pesquisas já, né, muitas soluções e problemas foram encontrados durante o sono dos cientistas, isso é bem comum. Certo? Eu já tive situações, quando eu lia muito sobre isso, né? Ficava empolgado e ficava, pô, tô com um problema que eu não conseguia resolver. Tentava usar a porcaria da técnica, né? Ficar dormindo lá e pensando, viajando. Um dia, cara, eu tive uma surpresa bem legal. Eu tava com um problema numa equação idiota lá na engenharia, que eu não conseguia resolver. 2 dias eu fiquei tentando resolver a equação, não conseguia. E aí eu, né, ficava dormindo, tentando pensar na equação, no outro dia acordava mais puto ainda, sem saber resolver, aquela história. Até que eu larguei de mão a equação. Passou uns 2, 3 dias, estava tomando café da manhã, sem pensar na porcaria da equação, tomando café da manhã, bem sonolento, e daqui a pouco, será que é isso? Você do nada, bicho, veio a resposta, fui lá, quase chorei, cara, fechou bonitinho, era um erro idiota que eu estava cometendo, que eu não estava enxergando, e tu vê, num dia sonolento, o cérebro me deu a resposta. Hoje se sabe que o cérebro ele fica pensando sobre o que aconteceu contigo inconscientemente.
Então, por exemplo, agora tem regiões do teu cérebro que não está consciente pensando nela, mas teu cérebro está processando informação de ontem, de anteontem, ajeitando as coisas, por isso que de repente puf, surge uma ideia. Lembra do neurônio? Lembra, né? Neurônio de pessoa assim, ó, quero aprender, quero aprender. É um polvo maluco, conecta ali, desconecta ali, blá 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 blá. O cara tá assim na sala de aula, ó. O neurônio dele tá assim, ó. Cara, é assim, não é uma piada, isso não é uma piada, é uma filmagem. Tu filma o neurônio agindo, cara. Hoje tu filma o neurônio. Ele é um polvinho maluco. Conecta a sinapse ali, não funcionou, larga. Conectou a sinapse, opa, gostei. Aí ele fica ali, agarra bem forte pra não larga mais aquela sinapse, certo? E a maneira como tu ataca um problema com o teu cérebro, isso deixa teus neurônios ou ativos ou molão, retardadão, devagarzão. É assim que tu deve usar o teu cérebro. Se todo dia tu for pra tua sala de aula com garra, com vontade de querer aprender, fazendo pergunta, interagindo como tu estás fazendo, isso te deixa mais apto. Tu fica muito quietão, não pensa, não responde, não interage, não fala internamente contigo mesmo, né? E aí o cara acaba aprendendo menos, né? Então o cérebro realmente é uma máquina mágica. Muito legal a colocação de quem é. Valeu, querido. Galerinha, só pra gente não demorar mais ainda para entrar no volume 9, até porque nós temos as assistências para fazer mais exercícios, eu vou querer nesse finalzinho de aula comentar sobre o início do volume 9 e já passar uma tarefinha, né, pra gente entrar no novo ritmo aí até o final do ano.